plantinhas em casa tem se tornado um hábito cada vez mais comum e vou dizer mais, é um caminho sem volta, viu? Depois que a gente tem as plantinhas, a gente quer cada vez mais. E eu quero saber, você aí tem alguma técnica para não deixar a sua plantinha morrer? Você que tem ou uma horta ou mesmo uma planta ornamental, tudo isso a gente vai responder agora para você. A gente está recebendo a bióloga, que é Bianca Maria, que vai nos ensinar o passo a passo de criar uma muda, seja no tamanho do vaso que você tiver na sua casa. Bianca, muito boa tarde. Boa tarde. Olha, você já deixou o nosso estúdio florido aqui. Eu amei. E, inclusive, tem algumas, vou dizer para vocês logo adiantar, que eu sou curiosa. Tem planta comestível, que é essa daqui, e tem algumas que perfumam, como a malva e... Menta. Menta. Então tá perfumado aqui. Explica pra gente, Bianca. Bom, eu vou mostrar para vocês como fazer mudas de diferentes partes da planta, né? Seja das folhas, seja das raízes, ou seja através mesmo do próprio caule, como essa daqui, tá? Então eu vou começar mostrando como é que faz uma muda da espada de São Jorge. Que a gente precisa ter em casa para espantar uma olhada. Com certeza. Ó, a espada de São Jorge cresce muito rápido e a forma de fazer a muda dela é bem simples, tá? Essa daqui eu já vou mostrar para vocês como é que ela ficou, tá? Vou apertar para mostrar. Ela enraizou aqui, ó, dá pra ver, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que faz. O que a gente vai precisar exatamente, Bianca? Olha, precisa de um recipientezinho com terra, que esteja feito a camadinha de drenagem embaixo, né? Vamos só explicar essa parte? Tá, vamos sim. Pra gente mostrar o que tinha no seu vaso, embaixo. Existe um negócio chamado manta térmica, né? Tem uma ali, né, Carol? Mostra pro Não pessoal. necessariamente só esse tipo de manta, pode ser qualquer tecido que vá impedir que a terra desça, né? Porque basicamente a função é impedir que a terra desça. Que fique solada no fundo, né? E assim, se você não tiver, você pode substituir por areia. A manta ela é uma coisa relativamente nova, assim, tá na moda. Mas antigamente, uns 5, 10 anos atrás, se usava mais areia mesmo. Colocava a camada de drenagem, um pedrisco, pode até ser mesmo esses isoporzinhos assim, que vai pro lixo, também serve de drenagem. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa como é que a gente cortou aqui. Que a gente e aí a camadinha de areia. Um recipiente, então, sabe aquela bandejinha de queijo, de frios em geral? Então você pega, faz esse cortezinho nela, deixa em menores pedaços e acaba colocando, antes ou depois da manta? A manta, ela pode ir em dois momentos, embaixo mesmo para cobrir os furos, né, para evitar que desça. Aí vem a camadinha de drenagem e aí vem a manta ou a areia. E aí em seguida vem a terra mesmo que você vai plantar. Então vamos lá. Como é que a gente deve, então, fazer uma muda da espada de São Jorge? Ó, tá aqui, cortou um pedacinho dela. Mas eu posso cortar a planta dessa forma? Pra fazer a muda assim, né? E aí, ó, é só encaixar aqui. Dá pra ver? Gente, eu não sabia disso. É bem simples. Eu pensei que você ia tirar o pezinho que tá ali, nascendo na lateral. Não, dá pra fazer também dessa forma, mas essa forma ela não é tão conhecida, mas ela dá certo do mesmo jeito. Cortou um pedacinho. E não precisa ser só a ponta. Não necessariamente. Pode ser a metade também. E ele cria a raiz dessa forma. E aí ela cria a raiz, ó. Essa daqui é a prova, ó. Segurei um pouquinho pro pessoal ver. Olha aí a raiz, gente. Quer dizer, de uma espada de São Jorge dá pra fazer várias mudas. Um mês? Um mês, Aqui também, ó. Nossa, eu achei que fosse até durinha, dessa forma, Bianca. Não, dessa forma machuca, mas não tem problema. Você consegue fazer a muda dessa forma. Ou então pode também tirar pelos rumos laterais, sem problema nenhum. E aí aqui ela também vai crescer normalmente? Ela continua a crescer, sem problema. Então vamos para o nosso próximo passo. A gente ensinou a fazer uma muda da própria planta e agora da raiz. A minha sogra sempre anda por aí e aí a gente vai em restaurantes, em casa de conhecidos e tudo mais. Aí ela vai lá, gosta de uma plantinha e quer pegar uma muda. Mas muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Eu faço isso também. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente faz a muda da raiz e depois eu mostro a tradicional, né? Que é, pegou um galho e vai lá e planta, tá bom? Mas, ó, tem algumas plantas que elas formam tipo uma batatinha. E aí, essa própria batatinha, você pode tirá-la. Ó, dá pra ver daqui? É o que as pessoas chamavam, não sei se é o nome correto, de tajá. Essas Sim, parecidas, isso é um assim, com tajá. esse formato. Geralmente tem uma batata embaixo. Sim, tem a batatinha. Aí, a partir dessa batatinha, você pode vir. E você vai cortar, então... Não precisa ter as folhas, porque a reserva de nutrientes dela tá toda aqui. Entendeu? Então, não precisa ter as folhas. E vai fazer o mesmo processo. Exatamente. Todas as plantinhas, independente da espécie, tem que ter
essa forma de montar o vasinho? Sim, o ideal é que sim, tá? O que vai determinar, o que vai fazer diferença é, por exemplo, o tajá, que forma essa batatinha, o ideal é que o vaso seja um pouco mais comprido. Então, se ela vai formar uma raiz grande, então o ideal é que seja maior. Se não é uma raiz tão agressiva, demande tanto espaço, não precisa ser um vaso tão comprido. Por exemplo, se você vai plantar cenoura, tem que ser um vaso de no mínimo aí uns 20, 25 centímetros. Aí você vai plantar um manjericão, não necessariamente, pode ser um vasinho mais curto, tá bom? E essa terra está misturada com o quê? Essa terra aqui está misturada com um pouquinho de carvão e um pouquinho de palha de arroz. Carvão mesmo? O carvão triturado, sim. Deixa eu puxar um pouquinho. E o que pra mais de cá, arroz? E palha de arroz. Deixa eu só pegar o nosso A gente vê muito no mercado um hummus, que chama, né? Aquele hummus de minhoquinha, que quando molha as minhoquinhas sai tudo, assim. Sim, o hummus de minhoca, assim, na minha opinião, é um dos melhores adubos que se tem. Ele é fruto da compostagem, né? E é rico em todos os nutrientes que a planta precisa. Então é legal. Agora, não posso colocar puro, tenho que colocar misturado? Você coloca a proporção de uns 10% mais ou menos do tamanho de vaso de hummus de minhoca e mistura na terra. Tem que ter um cuidado de não colocar muito, porque o excesso de nutrientes também prejudica. E aí o que pode acontecer? A terra ficar ácida, a planta não conseguir absorver os nutrientes. Então tem que ter cuidado com essa quantidade de adubo, tá bom? Bianca, me explica uma coisa. Tem muitas pessoas que reservam a casca, outro pedaço ali do alimento, né? Que a gente está utilizando na cozinha, mas quer reaproveitar, ou fazendo alguma receitinha, ou colocando esses nutrientes nas plantas. Direto, né? Isso realmente é correto? É recomendado? Sim, é recomendado. Só que, por exemplo, tem gente que tira e coloca direto a borra do café, né? A borra do café, ela pode acidificar muito o solo. Então, o ideal é que espere um pouquinho, deixe secar, misture ou com uma casca de banana ou com uma casca de ovo, né? Faça essa mistura e vira um adubo natural e aí mistura com a terra. Eu tenho ouvido falar muito da água do arroz. Água do arroz também. É verdade? Água do feijão também. Na verdade, água de alimentos, desde que você não coloque sal, você não seja alimento de origem essa animal. É água que a gente lava ou água que a gente pode cozinha? ser a água que a gente lava. E aquela água do feijão que a gente deixa de molho de um dia para o outro, você pode jogar também diretamente no vaso. Olha que interessante. Água de caldo de legumes também, desde que não coloque o sal. Não colocou o sal, não tem problema, pode regar suas plantas. Também vai nutrir as plantinhas. A gente fez aqui então a nossa mudinha de, como é que é o nome da plantinha? É um tajazinho. Tajazinho. E aí ela vai crescer e vai ficar bonita assim depois de quanto tempo? Vai ficar linda aqui. Uns 2 meses, 3 meses. Não demora muito para crescer, não. Mas tem que regar, tá? Importantíssimo é que depois de fazer qualquer muda de planta, não importa, plantou, façam a rega. É extremamente importante. A planta já está sofrendo um estresse absurdo de estar sendo mexida, saída de um lugar, indo para o outro, para não ter a água, né? Então, sempre reguem as plantas de vocês após a muda, né? Olha, eu vou mostrar como ficou aqui a nossa muda da espada de São Jorge. Olha só que linda ficou. E depois de um mês, a Bianca disse que já começa a criar raízes, viu? Fica dessa mesma forma. Olha só que coisa linda. Eu não sabia disso. E como ela fica assim, depois de quanto tempo, Bianca, ela fica bonita, que nem a nossa primeira mudinha lá? Depende muito das condições do ambiente, da quantidade de sol, da quantidade de água, da quantidade de atenção. Ela gosta de atenção. Não precisa regar sempre, mas se puder regar uma vez, 2 vezes por semana, bacana. E ela gosta de sol ou gosta de sombra? Ela é de sol. Ela gosta de sol. Bem resistente, bem resistente, né? Bianca, tem muita gente que coloca às vezes pedrinha e às vezes casca de pinos, né, que tem para vender, para colocar em cima do vaso. Qual que você recomenda mais para o nosso clima aqui? Tanto para ficar bonitinho quanto para proteger a plantinha? O que eu indico vai depender da espécie. Por exemplo, tem plantas em que se ela solta muito, que nem essa daqui, ó, em que ela vai formando essas touceiras, vai dando esses ramos laterais, o ideal é que você coloque a casca de pinos para não impedir que ela consiga dar o broto. Mas, por exemplo, se é uma planta que ela forma só um ramo, que ela não vai formar esses ramos laterais, aí pode botar um pedrisco. Espada de São Jorge. A espada de São Jorge você pode botar, como ela é uma planta muito resistente, mesmo que ela fique dando os filhos, ela vai conseguir furar, digamos assim, essa pedrinha e sair pelo meio do caminho. Mas, por exemplo, numa amaranta, ela já vai sofrer se for pedra. Então, bota uma camada de acabamento mais delicada.
Tá bom? Bianca, obrigada pela sua participação. A gente adora receber você aqui no Magazine. Obrigada. Eu já vou fazer isso na minha plantinha que tá lá em casa, precisando de um vasinho novo, para que ela possa se desenvolver e ficar tão linda assim e poder fazer a hidratação no meu cabelo. Com porque a gente certeza. já falou da babosa, levei pra casa. Obrigada. Agora já sabe como fazer as mudas, né? Pronto.